Como você hackeia algo? Todos nós sabemos a resposta, né? Você senta perto do computador, bate no teclado, alguns números e símbolos vão pela tela. Se a porrada for intensa o suficiente, sucesso. Está dentro, você hackeou o sistema. Isso não acontece. Não importa o quanto você tente, não importa quantos teclados você quebre, você não vai ultrapassar uma boa segurança cibernética. Para isso, você precisa de algo especial, um segredo. E para descobrir esse segredo, você precisa se tornar parte da comunidade mais profunda e sombria da internet. E esqueça seus mercados da Deep Web, Dark Web e fóruns de hackers. É mais profundo do que isso. É um espaço cuja existência depende da sua dissimulação, onde os melhores hackers do mundo trocam segredos por somas de dinheiro que podem mudar vidas, onde governos, megacorporações e cartéis criminosos competem por fragmentos de informação que podem mudar o mundo. Bem-vindo ao mercado dia zero. Você está diante de um muro alto e forte. Como você chega ao outro lado? Paredes como esta estão por toda a internet. Até no jogo da galera. Essas paredes protegem os dados de empresas, nações, instituições e até de pessoas como você. Quando alguém compra um aplicativo, o muro está incluído no preço que as pessoas pagam para não serem hackeadas. Mas como você hackeia as coisas então? Como você chega ao outro lado daquela parede? Paredes menores podem ser escaladas ou quebradas. É isso que coisas como ataques de SQL e DDoS fazem. A maioria das paredes tem um acesso ainda mais fácil, bastando apenas entrar. Isso se chama engenharia social. Mas para alguns, mesmo a força bruta mais forte ou a infiltração mais inteligente não funcionarão. Você precisa de uma maneira melhor de entrar. Você se aproxima e inspeciona os tijolos. Talvez um deles esteja rachado ou saliente apenas o suficiente para lhe dar um apoio. Talvez possa ser movido para revelar uma passagem secreta. Windows 10 e macOS, os sistemas operacionais mais populares, têm cerca de 80 milhões de linhas de código. Imagina o tamanho desse código. Se cada linha fosse um tijolo, você poderia construir 480 quilômetros de muro com eles. 80 milhões de tijolos. Qual é a chance de um deles ter uma falha? No código, um tijolo defeituoso é um bug, uma vulnerabilidade que pode ser usada e explorada, uma brecha no sistema pela qual você pode escapar. As empresas que constroem muros não querem tijolos defeituosos. A receita, o lucro dessas empresas depende do envio de um produto seguro. Eles têm departamentos inteiros dedicados a encontrar falhas no código e pagam grandes quantias de dinheiro para qualquer um que possa revelar um bug. E sempre que uma empresa encontra uma vulnerabilidade no seu software, ela lança uma atualização, uma correção que substitui o tijolo e remove a brecha. Portanto, a importância de uma falha de segurança é medida pelo tempo em que ela foi descoberta. Bugs de uma semana estão praticamente corrigidos, os de 2 ou 3 dias provavelmente sendo aproveitados por todos os aspirantes a hacker. E a atualização já está a caminho. Mas se uma empresa não tem ideia da existência de um bug, em outras palavras, se ela soubesse da existência de um bug desde o dia zero, é uma outra história. Um Zero Day útil é o diamante do hacking, uma vulnerabilidade secreta que pode ser explorada para violar a segurança de um dispositivo, de um aplicativo ou de uma rede inteira. Você não apenas está passando de fininho pela parede, ninguém suspeita que você está fazendo isso, você é um fantasma. Mas um bom dia zero é difícil de encontrar. Para achar um, você precisa ser melhor em detectar falhas do que qualquer engenheiro de segurança contratado pela empresa de construção de muros. Você pode passar anos olhando para o código procurando uma única falha útil, ou pode procurar alguém que já tenha feito isso. Este é o Bug Track, uma lista de discussão que remonta ao início dos anos 90 e onde você pode encontrar milhares que costumavam ser um dia zero. No começo de tudo, os primeiros hackers da história tentariam entrar em contato com as empresas e notificá-las sobre o dia zero em seu software. Com o passar do tempo, sempre assim, né? As coisas mudaram. Você sendo um hacker, entra no Bug Track, você cria um nome fictício, se esconde atrás de um proxy, pega seu dia zero e o envia para milhares de hackers em todo o mundo. A comunidade obtém informações valiosas, a empresa é punida e você obtém credibilidade nas ruas. Ou nas redes, sei lá. Compartilhar e explorar o dia zero foi uma parte importante da cultura hacker inicial e uma fonte de orgulho para muitos. Mas com o passar dos anos, essa comunidade começou a se transformar em algo irreconhecível.
impossível. Há uma parede e você realmente precisa chegar ao outro lado. Você tem dinheiro, tem conexões, tem recursos. Tudo o que você precisa é de uma dica. Você vai no Bug Track e procura nomes, dezenas e dezenas de identificadores. Muitas pessoas qualificadas que fazem seu trabalho de graça, mas talvez alguns deles gostariam de um pouco de compensação. Você escolhe um, prepara um e-mail, faz uma oferta educada e propõe uma quantia superior ao que eles ganham em um ano. Mais do que a empresa de software está disposta a pagar pelo mesmo bug. Existem muito poucos problemas que um orçamento sem fundo não possa resolver. Os anos passam, você faz o mesmo de novo e de novo. Você estabelece conexões, relacionamentos e redes mais fortes. Algumas pessoas são confiáveis, outras nem tanto. Você mantém os confiáveis por perto e os perigosos ainda mais perto. Você não é o único comprando e seus contatos não são os únicos vendendo. Um mercado começa a se formar e crescer. Apenas enviando alguns e-mails, você obtém dia zero que podem contornar qualquer barreira. E mesmo que você tenha problemas para encontrar vendedores, pode haver uma solução para isso. Surgem intermediários. Corretores de dia zero, empresas com nomes duvidosos e antecedentes ainda mais duvidosos, dispostos a ajudá-lo em sua luta. Você compra um trecho de informação de um corretor ou de um hacker anônimo online. Você confirma que a sua vulnerabilidade funciona e desenvolve um exploit, um malware que pode transformar com segurança um trecho de código defeituoso em uma passagem segura através da parede. Suponhamos que você tem um S22. Um celular caro, topo de linha. Você é cuidadoso e dá valor à sua privacidade. Mesmo assim, sem fazer nada, você é brutalmente hackeado e todos os seus dados são comprometidos. Este dia zero foi projetado para infectar dispositivos Samsung por meio de um vetor invisível, como uma simples mensagem SMS ou uma chamada VoLTE. Nessa brecha, o usuário nunca vê uma notificação, nem mesmo um sinal na tela. Um trecho de código simplesmente se introduz no seu celular e permanece completamente silencioso. Este exploit aproveita uma vulnerabilidade de dia zero nos chipsets Exynos, visando especificamente o processador de banda base. A vulnerabilidade, rastreada como isso daqui, é uma falha de execução remota de código que permite que invasores comprometam o dispositivo desde qualquer lugar apenas com o número de telefone da vítima. Funciona através de uma falha na forma como o software de banda base processa certos tipos de dados, permitindo que o exploit assuma o controle sem qualquer interação do usuário. Uma vez dentro, o código ocupa uma pequena parte da memória do telefone, apenas o suficiente para executar pequenas tarefas. Usando esta base, o exploit identifica outra vulnerabilidade na arquitetura do dispositivo, outro dia zero através do qual um malware mais potente pode ser entregue. Este malware de segundo estágio conduz uma guerra silenciosa contra os sistemas nativos de segurança do telefone, contornando todas as defesas. Em questão de segundos, o telefone está totalmente comprometido. Outra vulnerabilidade é explorada para obter acesso mais profundo, permitindo ao invasor controlar funções importantes como câmera, microfone e até dados pessoais armazenados no dispositivo. O invasor pode monitorar tudo o que o dono do celular faz, vê ou ouve. Essa sequência de exploits, descoberta pelo Google Project Zero e envolvendo vários dias zero, mostra a complexidade e o perigo de hacks modernos. Essa cadeia de exploits pode assumir o controle de celulares Samsung de forma silenciosa e remota, tornando eles particularmente perigosos, pelo menos até o bug ter sido corrigido. E para obter esse tipo de capacidade, você tem que pagar o preço. Assim como quase tudo no livre mercado, o preço reflete a utilidade. Uma das poucas informações que temos do custo de ataques como este é uma lista do Zerodium, uma grande corretora que realmente publica seus preços. De acordo com a Zerodium, um dia zero que permite ignorar a senha de um telefone hoje em dia custa até 500 mil reais. Um dia zero que permite acessar seu WhatsApp, um navegador de internet ou um e-mail pode custar até 2,5 milhões de reais. Os dias zero que dão acesso ao telefone de alguém sem qualquer interação da parte dele podem render até 15 milhões de reais. Milhões e milhões para invadir um telefone, sem contar os salários do pequeno exército de hackers que escreveram o exploit, tornando o dia zero utilizável. Estas não são as quantias de dinheiro que as empresas estão dispostas a pagar para manter o sistema seguro. As pessoas que usam esse ataque visam muito mais alto. Talvez nunca saibamos o custo real das maiores operações. Tem apenas um pequeno número de corretores que publicam seus preços e inúmeros outros que não o fazem. O custo real de um dia zero pode variar muito. Um bom exemplo disso é a Operation Zero, uma corretora que surgiu há poucos anos.
dias. Em setembro de 2023, ofereceu o preço mais alto já registrado por um exploit: 100 milhões de reais por uma sequência de exploits. Antes de eu fazer essa longa pesquisa, eu nem imaginava essas quantias absurdas. Tudo isso para lhe dar acesso a um telefone, um pequeno aparelho que rastreia seus usuários. Mas alguns alvos desses ataques são maiores. Outro dia zero comprado por um preço semelhante pode lhe render a entrada para um computador ou um controlador industrial, ou para uma rede inteira que mantém a infraestrutura de uma fábrica, uma base militar, uma cidade ou até um país. O Stuxnet, um dos exemplos mais avançados de malware, usou uma sequência de 4 dias zero para entrar em uma instalação nuclear iraniana e desativá-la. NotPetya, ou sei lá como pronuncia isso aqui. O ataque cibernético mais prejudicial alguma vez registrado utilizou um único dia zero para paralisar um país inteiro durante vários dias, causando prejuízos no valor de milhares de milhões de dólares às empresas internacionais que ali operavam. O telefone de Jamal Khashoggi, jornalista assassinado pelo governo da Arábia Saudita em 2018, foi monitorado e rastreado pelo governo depois de infectar os seus dispositivos através do dia zero. Até agora, comparamos um dia zero a uma falha numa parede, um tijolo que revela uma entrada escondida. Essa comparação é bastante inofensiva, talvez um pouco inofensiva demais. Você está assistindo The Bear Gar. Um dia zero também pode ser comparado a uma arma, ou mais corretamente, ao material com o qual uma arma pode ser feita. Uma arma mais poderosa do que quase tudo no mundo. Com o conjunto certo de dia zero, um governo pode travar uma guerra cibernética contra governos concorrentes e contra os seus próprios cidadãos. Um governo com dinheiro suficiente para comprar uma equipe qualificada o suficiente, qualquer segurança já não é um obstáculo. E a maior parte destes dia zero foram, em algum momento, negociados no mercado de dia zero. Eles foram comprados, vendidos e compartilhados. Isso acontece todos os dias, bem debaixo do nariz das autoridades, dos reguladores e das corporações que não podem e não farão nada para combatê-lo. Como a negociação de dia zero é legal e porque ninguém trata o assunto com pelo menos uma fração da seriedade com que as pessoas tratam a venda de armas de destruição em massa? Bem, a resposta para isso é um pouco complicada. O mercado de dia zero é uma estrutura extensa com vários níveis e uma enorme variedade de participantes. Superficialmente, parece inofensivo. Hoje em dia, ao contrário de 20 ou 30 anos atrás, muitas empresas oferecerão programas de recompensa por bugs. Eles pagam por qualquer vulnerabilidade encontrada em seu software, incentivando os hackers a obterem sua renda legalmente e a tornarem a internet mais segura no processo. Algumas empresas e investigadores fazem o mesmo, mas de uma forma independente. Eles procuram bugs no código de software populares e notificam os fornecedores. Às vezes eles são pagos. Em qualquer caso, eles ficam expostos. É assim que funciona o mercado branco, a ponta do iceberg. Algo que a maioria das pessoas quer dizer quando fala sobre dia zero, mas a um nível abaixo disso. A parte do mercado onde as empresas não têm nomes atraentes e não gostam muito de serem notadas, onde os pesquisadores não divulgam suas descobertas e muitas delas são editadas. Este é o mercado cinza. Na lei, não é legal, mas também não é ilegal. Os governos estão investindo em pesquisa e escondendo do público o que descobrem. Eles pagam os hackers pelo seu silêncio e usam o dia zero para espionagem e guerra cibernética. É difícil de compreender, moralmente duvidoso e totalmente desregulamentado, mas também é um nível abaixo disso. Recentemente, o mundo testemunhou um exemplo muito revelador exatamente disso. Este é um aplicativo chamado Moovit, um protocolo de transferência de arquivos semelhante ao WeTransfer ou OneDrive. Tem uma participação de mercado moderada. É seguro dizer que você provavelmente nunca usou, a menos que você trabalhe numa grande empresa ou, sei lá, escritório governamental. Antes de 2023, a maioria dos seus clientes eram gordões, empresas como Shell, Sony e o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Em junho de 2023, Clop, uma importante gangue de ransomware, adquiriu uma vulnerabilidade de dia zero no software Moovit. Imediatamente foi utilizado para violar o serviço e roubar os dados de todos os seus clientes. E o que resultou foi o maior ataque de ransomware dos últimos anos. A lista da Clop inclui mais de 2.500 empresas e quase 90 milhões de pessoas. Mais do que a população de países como a Alemanha, França ou quase como o México. Não, aí também é exagero. Clop começou a extorquir as empresas, ameaçando divulgar seus segredos caso não pagassem o resgate, algo bem comum no mundo do hacking. Nunca saberemos quantas empresas cederam, mas os pagamentos certamente tornaram muitos criminosos muito
muito ricos. Provavelmente agora estão aposentados numa ilha na Oceania, desfrutando de barcos e putas. Tudo isso graças ao único Dia Zero. Então essa é a parte negra do mercado Dia Zero. Com ele, tudo parece bem arrumado e organizado. Você tem os mocinhos que trabalham abertamente e buscam o Dia Zero para expor eles e deixar todos mais seguros. Existem governos e empresas duvidosas que negociam o Dia Zero para se manterem no topo do jogo da guerra cibernética. E você tem as organizações criminosas que compram Dia Zero para roubar seus dados e se aposentarem nas ilhas da Oceania comendo puto. Você pode ler sobre tudo isso na Wikipedia ou em qualquer lugar, com exceção da parte da Oceania das putas. Mas essa estrutura só é clara na superfície. Quando você começa a olhar o mercado mais de perto, os limites começam a ficar confusos e as coisas pioram. Falemos da Operação Triangulação, um exploit que usava 4 Zero Days para obter acesso a qualquer iPhone. Por mais que seja muito mais seguro o iOS, ainda tem risco. Ninguém tá 100% a salvo. Ninguém mesmo, nem o cara que com exceção desse daqui. Aí realmente está seguro. Esta operação foi descoberta depois que pesquisadores do Kaspersky, uma empresa russa de segurança cibernética, detectaram acidentalmente seus rastros em seus telefones. Os pesquisadores admitiram, é o ataque mais complexo e avançado com o qual já lidaram. Tem todos os sinais reveladores de um exército de hackers patrocinado pelo Estado. Ao mesmo tempo, o Serviço Federal de Segurança Russa anunciou a descoberta dos mesmos padrões de ataque em milhares de telefones de funcionários do governo russo. O serviço disse ter conseguido identificar o agressor, as agências de inteligência americanas, que espionaram cidadãos russos neste ataque internacional, com precedentes nunca antes vistos. Segundo o Serviço Federal de Segurança Russa, tal ataque deveria ser coordenado com a Apple, que não permitiria que bugs como esses permanecessem em seus sistemas sem qualquer motivo. Mas tem o Operation Zero, a empresa que ofereceu 20 milhões de dólares pela mesma sequência de exploits, sugerindo que o ataque é mais do que possível sem a contribuição da Apple. Assim como acontece com a maioria dos fornecedores, sabemos muito pouco sobre as operações. Mas uma coisa que sabemos, e é algo de que a empresa se orgulha, é que ela vende os seus feitos apenas a agências e empresas de inteligência russa. Outra coisa que sabemos é que foi fundada por um ex-funcionário da Kaspersky, mesma empresa que posteriormente foi atacada pela Operação Triangulação. Para um cidadão dos Estados Unidos, vender um Dia Zero para Zerodium, que o repassaria à agência de segurança dos Estados Unidos, seria o trabalho no mercado cinza, o meio termo. Para vender o mesmo bug para Operation Zero, o cidadão teria que entrar no mercado negro. E para um hacker russo que descobrisse o mesmo Dia Zero, a situação seria estritamente inversa. Entrar em contato com a Operation Zero os tornaria milionários, e entrar em contato com o Zerodium provavelmente os levaria à prisão. Mas uma pequena parte dos hackers vive nos Estados Unidos ou na Rússia. Todos os países do mundo pretendem obter vantagem no cyberspace e cada um deles estabelece as suas próprias regras de acordo com o seu alinhamento. Cada um tem seus próprios mercados branco, cinza e negro. E graças ao fato do mundo estar tão interligado, globalização, porra toda, absolutamente nada impede um governo de entrar no mercado negro de outro. Tanto a Zerodium quanto a Operation Zero são bastante diretos. Eles vendem para os seus governos e são transparentes quanto a isso. Mas quando se trata de corretores, esses dois são uma exceção. A maioria das empresas que negociam em Dia Zero trabalha em dois ambientes totalmente na sombra. O que eles vendem, para quem vendem e quem trabalha para eles é um segredo total. E pelo que sabemos, muitas vezes usam isso para confundir ainda mais os limites entre os mercados, seja por acidente ou não totalmente. Graças a todo esse sigilo e a toda essa indefinição, impor qualquer tipo de regulamentação no mercado de Dia Zero, ou mesmo perseguir qualquer um que ultrapasse os limites, torna-se quase impossível. É assim que funciona o mercado Dia Zero, sem regulamentação, sem acusação, sempre na fronteira da legalidade e da moralidade. É extenso e complexo, e ao mesmo tempo quase invisível e totalmente fechado. Para as pessoas que aprendem sobre isso pela primeira vez, é difícil ter qualquer tipo de reação positiva. Afinal, estamos falando da venda clandestina de armas que podem ser, e por vezes são, utilizados contra cada um de nós. O resultado de regulamentar ou de eliminar a proibição pode ser avassalador, por mais difícil ou impossível que isso possa parecer. Mas pode haver uma perspectiva diferente sobre isto, uma perspectiva sustentada por
muitas pessoas que costumavam trabalhar em agências de inteligência e testemunhar para o que os governos usavam os seus dias zero. O que você está vendo agora é uma exploração teórica de uma vulnerabilidade no PHP, uma linguagem de script que forma a espinha dorsal da internet, tanto visível, como a página que você está vendo no vídeo agora, quanto invisível, por exemplo, a Deep Web. Os sites e servidores se baseiam nos mesmos princípios dos sites normais e são suscetíveis às mesmas vulnerabilidades. Em algum momento, no final de 2023, alguém descobriu um tijolo rachado na parede que faz parte do PHP. Não sabemos quem foi e por que fizeram isso. Talvez eles próprios tenham encontrado o dia zero e o transformaram em uma entrada. Com essa passagem, eles poderiam ter acessado qualquer servidor, ultrapassado qualquer site do mundo. Mas o site que eles atacaram era assim. É o blog Dark Web da Lockbit, uma das maiores organizações criminosas do mundo. Durante vários anos de sua existência, o Lockbit atacou milhares de pessoas e extorquiu bilhões após roubar seus dados e exigir resgate. No auge da sua atividade, representavam quase metade de todo o mercado de ransomware do mundo. No início de 2024, o Lockbit foi retirado do ar. Toda a sua infraestrutura, abrangendo dezenas de servidores e contas de centenas de cybercriminosos. Tudo isso foi combinado por uma força-tarefa combinada de aplicação da lei de 11 países. Eles atingiram o grupo com tanta força que ele praticamente teve que se recriar e talvez nunca mais voltasse ao topo da cadeia alimentar. Toda essa operação provavelmente foi conduzida graças a um dia zero. Tudo é mais confuso do que parece. O mercado dia zero é uma enorme confusão de questões legais e morais de empresas que vendem tanto para criminosos como para governos, de agências que procuram explorações e pagam milhões, mas consideram ilegal usar as mesmas explorações contra elas, de criminosos que atacam governos e de governos que atacam criminosos, e de hackers que são a fonte de tudo isso. Pessoas que ganham a vida olhando para a parede. A maior parte do mercado de dia zero é completamente secreta. Mas afinal, sabemos disso, certo? Às vezes, são ex-funcionários do governo que dizem tudo que podem sem ultrapassar os limites. Às vezes, seus corretores que desejam atrair a atenção tanto de potenciais vendedores quanto de compradores. E às vezes, de seus próprios hackers, que decidem conversar apesar do que os outros lhes dizem. Assim como quase todos os vendedores ou corretores do dia zero que você possa encontrar na internet, alguns deles têm perfis públicos, alguns revelam detalhes de suas operações, alguns até compartilham seus nomes. E é por isso que, embora saibamos muito sobre o mercado dia zero, há muito, mas muito que não sabemos e provavelmente nunca saberemos, apesar do impacto que tem e terá nas nossas vidas. Este é o mercado dia zero, o submundo digital cheio de hackers de elite e segredos horríveis. O mundo que às vezes se infiltra na nossa realidade, causando danos massivos, mas também o mundo que está inseparavelmente entrelaçado com o nosso, com laços que simplesmente não podem e provavelmente não serão quebrados. As paredes são construídas por pessoas. Enquanto isso acontecer, alguns tijolos nelas ficarão defeituosos. Enquanto houver tijolos defeituosos, haverá pessoas que pagarão para encontrar eles. E assim, o mercado dia zero persistirá. Você assistiu The Beggar.